Hoje nós começaremos um tema de grande valor, um estudo sobre os princípios da fenomenologia dentro do viés na metodologia de Lúcio Pacter. Não será, como todos os textos e temas estudados neste curso, independente e sem o contexto, sem o olhar da filosofia clínica. Porque o que nos importa é a fundamentação acadêmica, teórica, da filosofia clínica de Lúcio Pacter. Um dos elementos cruciais nessa metodologia, que tem vários métodos filosóficos colhidos ao longo da história da humanidade, a fenomenologia é, sem dúvida alguma, um dos mais importantes, sem o qual não seria possível grandemente a colcha de retalhos, como Lúcio apresenta a sua teoria de alteridade e de prática clínica. Entretanto, não é a exata fenomenologia de Russell, nem dos pós-russelianos, assim também conhecidos como existencialistas. Quando o professor Lúcio Pacter fala de uma filosofia da existência, ele não torna isso sinônimo de um existencialismo que tem postulados, teses filosóficas de natureza ontológica. Por exemplo, um homem é um ser de angústia, que se limita no espaço entre o nascimento e a morte, frente à qual ele dá sentido à vida como uma tentativa de encarar a morte, sem fugir da responsabilidade perante a nossa finitude. Não há dúvidas de que a morte é pertinente, de que a nossa condição primariamente corpórea dos 5 sentidos nos dá forte identidade no mundo. Mas, em filosofia clínica, lidamos com o singular ao nível infinito, tanto do jeito de cada pessoa, quanto na pluralidade de bilhões de pessoas neste planeta, e que se renovam. E não há dúvida que há pessoas, sim, que podem ser bem traduzidas como pessoas que pensam com muita semelhança do pensamento existencialista. Significa que seriam pessoas assim, do ponto de vista material, que se fixam e se identificam a partir do corpo, mente e corpo, mas com o corpo na base da compreensão do real. Mas sabemos que há outras cuja visão de mundo afirmariam terem corpos e não serem corpos. Uma visão mais platônica, diferente do existencialismo. Portanto, desde os gregos antigos, quando se coloca o ser humano como uma condição fundante do filosofar, podemos falar em filosofia da existência. Mas uma filosofia existencialista é aquela com princípios, com ontologias, com a definição do ser como mortal e voltado para a angústia, e um ser primariamente que convive e se interrelaciona no mundo com seus 5 sentidos corporais. Uma visão material. Está claro que é diferente o termo existencial e existencialista? Não para por aí. A filosofia de Lúcio Pacter, como uma terapia da alteridade que respeita a diversidade dos outros, não apenas coloca a existência, nem mesmo o ser humano, como um privilégio ou primeiro lugar da condição da vida, podendo ser também
não só para pessoas, quanto para culturas e estruturas coletivas, ser filosofia de transcendência, na qual nem mesmo a visão antropocêntrica do mundo, de Deus, do metafísico, é primariamente mais importante do que, como os gregos antigos pré-socráticos entendiam ser o cosmos. Portanto, não é um existencialismo a filosofia clínica, mas conversa com o existencialismo, assim como quaisquer outros métodos filosóficos. Não é a filosofia de Lúcio Pacter uma fenomenologia, mas conversa e se vale do método fenomenológico que hoje começaremos a estudar numa conversação de princípios apenas, de maneira fundamental, mas não caracteriza a filosofia clínica como sendo fenomenológica. Há quem pense de forma diferente, claro. O professor José Maurício de Carvalho, grande filósofo brasileiro, um dos grandes professores da história da filosofia, da produção do pensamento filosófico brasileiro contemporâneo, que também é um colega especialista em filosofia clínica, já tem vários livros, artigos, inúmeras conferências, que defende que a filosofia clínica de Lúcio Pacter é um método fenomenológico, da qual eu respeitosamente discordo. Não só aqui, como já escrevi também, e o próprio Lúcio, ele próprio é quem o diz. E lembro do Lúcio Pacter, em uma de nossas conversas, ele disse que a filosofia clínica, antes, é mais um estruturalismo com aspectos da fenomenologia do que o inverso. Mas essa é uma conversação para outro dia. Seja como for, em filosofia clínica, nós vamos estudar, sim, de uma forma privilegiada, importantíssima, o método fenomenológico. E hoje, para compreendermos, nós faremos de hoje até o fim dos estudos de fenomenologia, nesses estudos de abordagem inicial, nós estudaremos a obra de Robert Sokolowski, chamada Introdução à Fenomenologia, da Edições Loyola. Uma obra que me ajudou muito. Ela é muito didática e os momentos que parecem mais complexos, que exigem maior profundidade de reflexão e estudo, ainda assim facilitam e muito a didática, o entendimento do pensamento de Russell e os pós-russelianos quanto ao que é a fenomenologia. No sentido de fazermos um bom estudo deste tema, eu vou dividir com vocês a tela hoje, nas próximas aulas, para que façamos uma leitura comentada, com vagar, com uma intensa conversação dialogal. Pequenos momentos de exposição, mas sempre dialogada, em que vocês, é fundamental, coloquem suas dúvidas, eu também colocarei as dúvidas, mas a gente deve fazer uma leitura enquanto colegas que dividem olhares e com muita amizade estudamos juntos. Combinado? O caminho para fazermos isso apenas de modo mais adequado na internet, nesse curso online, é quando vocês forem falar, abram seu microfone e depois o fechem. E assim, cada qual, para que a gente possa não ter problemas de conexão e não haver microfonias e conversarmos todos. Tranquilo? Podemos começar então?
Ok. Está aqui a obra de Robert Sokolowski. Introdução à Fenomenologia. Eu quero destacar que, particularmente, não sendo eu sequer um especialista em fenomenologia, mas talvez um estudante antes de um estudioso, no entanto, há anos tenho estudado a fenomenologia na medida em que ela nos ajuda a compreender, seja no nível teórico, seja no nível prático, uma distinção, mas não uma diferenciação, que é fundamental para os filósofos clínicos que praticam essa terapia em consultório. Vamos lá. Nesse sentido, é fundamental deixar muito claro, não estarei aqui tentando apresentar os conceitos da fenomenologia tal qual elas se fundamentam em seu autor, através do Robert Sokolowski, em Edmund Husserl. Não. Será sempre uma leitura apropriativa, uma leitura sempre ocupada nos interesses da prática clínica, sobretudo dentro da filosofia clínica. E aí nós vamos ter momentos amplos, abertos, com outras clínicas, em geral, que, uma vez que a fenomenologia é a base filosófica para os saberes e as ciências do século XX. Apenas para ser genérico, mas mais certeiro, o século XX se caracterizou marcadamente por um relativismo. O termo é ambíguo. Pode significar a ausência de critério, mas também pode significar que todo conhecimento, toda percepção é relativa a um ponto de vista, seja ele íntimo, pessoal, ou seja ele científico, mas que não existe mais a possibilidade no século XX de apresentarmos, em termos de saberes científicos, verdades absolutas, pretensões de verdades absolutas. Então, a relatividade do conhecimento, que começa lá com Immanuel Kant, que na Crítica da Razão Pura já nos apresenta a tese de que muito da nossa percepção da realidade, lá no século XVIII ele já apresentava isso, não está lá fora, nas coisas vistas, mas também na nossa capacidade mental de interpretarmos as coisas vistas. Razão pela qual o conhecimento é uma correlação entre a mente humana e a forma humana de perceber as coisas pelo conhecimento. O conhecimento de algo não é o próprio algo em si mesmo, mas uma interpretação racional enquanto verdade do mundo. Isso já começa com Immanuel Kant. Em filosofia clínica, de certa forma, nós vamos utilizar dois termos para tentarmos conjugar esse olhar que começa lá em Kant e se aprimora de maneira estupenda, metodologicamente, com o autor da fenomenologia, Edmund Husserl, um pouco antes com seu professor, o mestre Bertrand Franz Brentano, a tese da intencionalidade. Muito usado na filosofia clínica, muito usado
na fenomenologia estão essas palavras, forma e conteúdo. Didaticamente são muito úteis. Também a gente se encontra, nós professores que fazemos planejamentos de aulas nas faculdades, vamos encontrar aquelas planilhas chamadas assim de conteúdo programático. Como a dizer, o conteúdo está lá como o real, está lá como a vivência, a coisa da qual vamos estudar. A forma seria o olhar, a interpretação. Por exemplo, se formos falar em política, o fenômeno da política, a existência da política no mundo, podemos entender o que está acontecendo na política por um olhar liberal, por um olhar socialista. Então, neste sentido, se olharmos por um viés liberal ou neoliberal, veremos fenômenos, veremos coisas e as mesmas coisas vistas sobre outro viés, outro olhar, em relação a outra perspectiva, a do socialismo, nós teremos, para os mesmos fatos observados, coisas vistas de maneira diferente. Como a dizer, para o mesmo conteúdo da vivência, estudado, reconhecido no mundo, teremos formas de interpretação diferentes. Está clara a noção de forma como uma relação interpretativa, filtro de interpretação do chamado conteúdo do mundo? Estou fazendo apenas uma introdução com muitas licenças poéticas, mas pergunta a você, está tranquilo? Essa construção? Muito bem. Nós vamos, feita essa abordagem inicial, nós vamos aqui ao texto. O autor já começa no primeiro capítulo com esta pergunta: o que é intencionalidade? E por que é importante? Nós não faremos uma leitura de todo o texto, mas apenas de alguns trechos que me parecem essenciais para acompanharmos. Diz ele: o termo mais proximamente associado com fenomenologia é, aspas, intencionalidade. A doutrina nuclear em fenomenologia é o ensinamento de que cada ato de consciência que nós realizamos, cada experiência que nós temos é intencional. É essencialmente, aspas, consciência de, ou uma, aspas, experiência de algo ou de outro. Toda nossa consciência está direcionada a objetos. Se nós vemos algum objeto visual, tal como uma árvore ou um lago, se nós imaginamos, nossa imaginação apresenta-nos um objeto imaginário, tal como um carro que visualizamos descendo a estrada. Se nós estamos envolvidos em uma recordação, recordamos um objeto passado. Se nós tomamos parte num julgamento, projetamos uma situação ou um fato. Cada ato de consciência, cada experiência é correlata a um objeto. Cada intenção tem seu objeto intencionado. Vamos lá. Nos exemplos que ele deu, se vemos uma árvore ou um lago, e aí estamos usando a visão. A partir do nervo óptico, estamos falando em objetos que podem ser vistos. Então,
A natureza, a percepção de uma árvore ou um lago está correlacionada à nossa visão. Quanto à imaginação, não estamos mais falando da visão do nervo óptico. Estamos falando em outra categoria do entendimento, da percepção que está na mente. Então, objetos imaginários exigirão imaginação. Parece redundante, né? Mas imagine que eu diga a uma pessoa, olha, imagine comigo, e eu conto uma história, ou mesmo um filme, um partilhante no consultório. Depois de narrar um pouco sobre uma imaginação, talvez muito mágica, pouco racional, como um sonho, a outra pessoa diz, eu não estou entendendo nada, não estou acompanhando você. Daí eu digo, mas o que está acontecendo? Para eu que falei, me pareceu tão claro ter lhe exposto uma imaginação, e a pessoa, como quem diz, ou diretamente responde, eu não gosto de imaginação, eu gosto de coisas concretas. Então, já podemos perceber que podemos falar de realidades, mas uma realidade que é de natureza física exige da pessoa um olhar físico. Um objeto de natureza imaginária ou imaginativo exige uma competência relativa à capacidade de imaginar. Se algumas pessoas têm aversão, por exemplo, a ficar imaginando e preferem ver para crer, então não adianta eu lhes mostrar objetos imaginários, porque não depende do objeto, do conceito, da fala, sem a capacidade de imaginação. Um outro elemento. A imaginação pode se dar por recordação. Podemos criar uma figura totalmente fictícia. O Saci Pererê, que nós elaboramos na imaginação. A pessoa que nos ouve, pode gostar disso e dizer, sim, eu estou imaginando. Ou ela dizer, isso não faz o menor sentido, eu não quero continuar imaginando, ou não consigo. Mas agora vamos a um outro tipo de construção de imagens, através da memória. Uma recordação que implicaria uma espécie de passado. Observe a diferença. Estamos com refinamento de diferenças de assuntos e, portanto, de verdades, de conhecimentos. Uma pessoa que fala de recordação, já devem ter ouvido no consultório uma pessoa lá aos seus 70 anos diz, eu me recordo quando eu tinha 10 anos. E conta uma história. Recordação, a rigor, se refere a um passado, coisas em que a pessoa viveu e traz, através da imaginação, da construção de imagens, por exemplo, a atualização na memória. Mas alguém que, ao lado dela, viveu coisas parecidas, testemunhou aquilo que a pessoa está narrando, diz, epa, não aconteceu nada disso. Isso não é memória, isso é só uma imaginação sua. Os dois fenômenos são abstratos. Um, no entanto, é entendido como memória. O outro, não como memória, mas como uma fantasia. Percebem que começam a ter diferentes naturezas esses dois fenômenos? Na verdade, três. Um, vivido ali, presente, ao vivo, um objeto físico. Dois, um objeto imaginário que é criado
pela capacidade criativa da pessoa que vê. Pode ser uma fábula, pode ser um delírio. E o terceiro caso, uma memória. Ora, coisas dessas naturezas, de aspas, dessas substâncias, coisas assim, é que preenchem os relatos, as narrativas dos partilhantes no consultório. E muitas vezes, eles próprios, como nós outros, como qualquer um, poderá confundir o que ele está vendo, o que ele viu, o que é memória, o que é imaginação, o que é fantasia. Não só a partir de imagens, mas da complexidade de elementos semióticos que estão na nossa mente. Sons, músicas, acontecimentos, tramas que nem sempre são tão claros como uma intuição, uma sensação, coisas assim como uma pessoa que diz: eu sei, eu não tenho como provar, mas eu tenho a sensação de que estou sendo perseguido o tempo todo. O filósofo clínico não é apenas uma pessoa gentil que vai acolher narrativas do outro. Não. Ele precisa se envolver com uma questão, de certa forma, até certo ponto, científica. Ele precisa saber se aquilo é ou não uma realidade. E de que natureza é essa realidade? É uma fantasia? Essa pessoa está sendo perseguida porque está com uma síndrome persecutória, fantasiando em delírio, talvez de uma maneira bastante comprometida neurologicamente, e que se possa verificar em alguma investigação, já com o saber de outra natureza, numa relação multidisciplinar com a psiquiatria, com a neurologia. Será que se trata de um delírio? Ou não? Percebem? A fenomenologia vai nos ajudar, portanto, a trazer conhecimento dessas divisões, destas distinções e ou diferenças. Por isso, aqui na linha 10, como vocês podem ver, eu escrevi o número da linha de cada página para ficar fácil a localização da nossa leitura. Na linha 10, cada ato de consciência, cada experiência é correlata a um objeto. Experiências sensoriais, uma consciência sensorial. Experiências imaginativas, um objeto da imaginação. Precisaremos estudar de que forma a pessoa percebe e a natureza do que ela está percebendo. E não basta ser ela a falar. Teremos que nós, enquanto ouvintes, fazer disso um conhecimento, não uma verdade absoluta, mas nos perguntarmos qual a raiz, qual a validação, qual a prova epistemológica de que eu estou entendendo corretamente o outro e não, por minha vez, fantasiando um entendimento que é equívoco. Entenderam a complexidade? A fenomenologia, ela vai nos trazer um presente maravilhoso, com também os seus problemas epistemológicos. Mas este presente é mais ou menos esta questão: como é possível ter conhecimento objetivo de um saber cuja vivência é subjetiva? Por exemplo, a medicina. Uma neurologista vai investigar uma dor de cabeça. Como
para efeitos de analgesia, para efeitos de tratamento. Como saber a intensidade da dor se o ouvinte, o médico, não está lá dentro do outro? E mesmo nela própria, como ela pode utilizar dosagens, medicações adequadas, se estamos falando de algo em que a dor interfere ou pode interferir na capacidade objetiva do entendimento sobre a dor. Vamos para um outro exemplo? É possível que um filósofo clínico atenda seu esposo, sua esposa, seu filho, um parente. Imaginem a cena. Estaríamos atendendo um casal de amigos. E aí, uma das pessoas desse casal diz assim: olha, eu vou lhe contar algo, mas é sigilo de consultório, claro. Eu traí meu marido. Imagine se o filósofo clínico é amigo de ambos, da esposa e do marido. Onde fica a capacidade objetiva, não apenas ética, mas de entendimento, que não vai comprometer a escuta, a colheita, o uso de procedimentos adequados doravante? Vocês seriam capazes de ter tanta objetividade sobre uma experiência subjetiva como essa? Sendo fiel a ambos? É disso que está falando aqui o primeiro parágrafo. Ele está nos apresentando um problema. O mundo é complexo de diferentes, vamos chamar por enquanto, conteúdos da vivência. E como é que a gente resolve isso? Como saber o que é real, o que não é? Como é possível, por exemplo, uma ciência da psicologia ou da psicanálise? Como é possível ter conhecimento objetivo, que não é sinônimo de opinião, gosto relativista de cada um? Como ter conhecimento objetivo sobre um fenômeno tão íntimo quanto a psique? Dei o exemplo na medicina do sensório, do corpo, do soma, corpo e alma. Consegui deixá-los intrigados o suficiente? Uma epifania. A pessoa diz: eu vi Jesus Cristo. Ou um disco voador? Vamos usar aqui o disco voador. Como saber se isto é uma imaginação, sem nenhuma realidade sensorial efetivada, para além dela, em que outros poderiam testemunhar, e juntos como uma espécie de percepção que transcende cada um e tem objetividade? Na fenomenologia, isso vai ser chamada de percepção transcendental, não no sentido místico, mas que transcende o subjetivo, ou sinônimo de objetivo, objetividade. Bom, questões. Gostariam de colocar alguma questão? Professor. Oi, minha querida. Boa noite. Boa noite. Boa noite, colegas. Na clínica, a interpretação de, por exemplo, na ciência, se tem um paciente, os pareceres de vários profissionais sobre aquele paciente, no meu entendimento, deveria ser único, né? Sobre um fato físico, por exemplo, um tumor, certo. Uma fratura,
talvez até uma enxaqueca, né? Com as avaliações, essas pessoas poderiam chegar ao mesmo diagnóstico. Certo. No caso do filósofo clínico, como que ficaria a interpretação de vamos pegar aí um partilhante sendo ouvido por 2 ou 3 filósofos clínicos. Perfeito. No mesmo momento, ou até no mesmo momento, vamos colocar que se tivesse assim, uma experiência, acho que você já até trouxe isso uma vez, que um paciente, um partilhante se dispôs a ser escutado por mais de um filósofo clínico, né? Um que estava fazendo estágio e tal. Ou até em situações diferentes, eu atendo, o outro atende no consultório dele e tal. Ah, que belíssima questão. Olha, eu jamais poderia banalizar isso dizendo é simples, anote aí. Não, é uma problemática. A fenomenologia não é a única resposta epistemológica que procurará validar o conhecimento. Ou seja, não basta saber, é preciso verificar até que ponto este primeiro saber ele se valida em uma prova universal. Em uma prova que é para universal no sentido de para qualquer um estar posto à prova, porque o método é acessível. Conhece essa expressão, o meu lugar de fala é como X ou Y? Ora, o lugar de fala é uma coisa que pode ser muito subjetiva. Olha, eu estou falando de onde que eu estou vivendo, do meu lugar de vivência. Mas se falarmos em metodologia, ou se falarmos em diferentes métodos, o lugar de fala não é mais a pessoa. É sim uma validação, um caminho universal. Quando eu digo universal, repito, é porque eu estou apresentando uma tal capacidade comprovada de, se várias pessoas utilizarem estes procedimentos metodológicos, vão chegar muito proximamente ao mesmo resultado. E aí, isso seria possível porque o método utilizado alcançou objetividade. Mas há nisso também problemas. Porque antes de Galilei, todas as pessoas viam e comprovavam pelo olhar físico de cada qual que a Terra parada de onde as pessoas olhavam, o Sol é que girava em torno da Terra. O fato de ser universal não garantiu, hoje sabemos, uma verdade, mas confirmou e congelou um erro em nível coletivo. Portanto, a questão do conhecimento, Miriam, ela, mesmo que seja científico em uma época, científico em um paradigma, não há nisso uma garantia ad eterno. E ela pode passar por revoluções. Thomas Kuhn, em a estrutura das revoluções científicas, vai mostrando que, de tempos em tempos, a base de várias teorias que, de alguma forma, alcançaram uma universalidade em uma época, em uma cultura, podem vir a ruir e outras estruturas de conhecimento, de visão, surgirem. Então, mesmo as chamadas verdades científicas, Miriam, não são tão seguras ao ponto de não serem revistas. Então, para lembrar agora outros filósofos, como Karl Popper, em A Lógica da Pesquisa Científica, o senso comum, uma expressão para preconceito sem julgamento racional, é típico, atribuído tipicamente a pessoas
sem estudo, sem reflexão e sem conhecimento racional. E, de fato, é uma ignorância supersticiosa. Mas mais perigoso do que esse tipo de senso comum, nos mostra Karl Popper, se dá no próprio saber científico, quando se congela de forma dogmática a crença de que a ciência é uma verdade última e não se põe a verificar suas próprias validações de tempos em tempos. Então, há um tipo de senso comum mais perigoso do que o da ignorância dos povos leigos. É a ignorância dos cientistas, dos grandes conhecedores. Karl Marx chamou isso de ideologia do saber instrumental, quando nós temos grande competência de justificar nossos erros em um nível de poder. O Milton Japiaçot, esse grande filósofo brasileiro da ciência, chamou isso de um mito da neutralidade científica. Uma espécie de, o que eu falo é verdade, portanto não se questiona porque pertenço a uma academia com doutorado ou com a validação da escola de ciências de etc. Referências. Não existe ciência neutra. Ela pode estar vinculada a pareceres ideológicos de natureza política, religiosa, comprometidos, sobretudo economicamente, pelo financiamento dos poderes que se estabeleceram, em que aqueles saberes científicos validam e confirmam. Entende a complexidade? Não é por causa disso que a gente vai abandonar a ciência. Inclusive, agora, falando da fenomenologia, ela é uma proposta de encontrar validação nos saberes. Mais particularmente nos saberes, aqui que nos importa, da subjetividade. Fazer um conhecimento objetivo sobre o subjetivo. Uma das formas encontradas nas chamadas psicologias e psicanálise, eu coloco no plural, porque são várias as correntes, paradigmas diferentes, métodos diferentes. Então, um lastro comum às psicologias e psicanálises, advindo da fenomenologia, posto que praticamente todas as correntes psicológicas, ou a grandíssima maioria das correntes psicológicas e psicanalíticas do século XX, só foram possíveis graças à fenomenologia. Então, nós estamos falando de um método irrelevante. E aí, vamos trazer para a filosofia clínica. Aqui, na Casa de Estudos Francisco de Assis, em Goiânia, nós temos a formação em prática da filosofia clínica. E nessa formação, além dos estágios e pré-estágios que percorrem cada um dos aprendizes em formação concludentes da prática enquanto especialistas, um acompanhamento bem próximo com os professores que ajudam os colegas em sua formação, nós também temos momentos de atendimentos que, por vezes, são ao vivo e com todos presentes, e depois vamos validar o método utilizado. E temos também aqui muitas gravações em vídeo com as autorizações dos partilhantes e que são estudados, e aí os professores devem justificar o porquê de certos procedimentos, não apenas os professores, mas agora vamos à fonte, Lúcio Pachter. Qual a razão pela qual ele sustentaria que, com variações naturais e inevitáveis da subjetividade, da objetividade artesanal que é a filosofia clínica, mas não pode ser uma variação tão grande ao ponto de um colega entender algo e o outro absolutamente nada em comum. Se isso acontecesse, não estaríamos falando em filosofia clínica,
Estaremos falando em um caráter opinativo que é tão relativista quanto um método para cada uma pessoa. Às vezes, ouço entre colegas ao longo da história da filosofia clínica no Brasil, na ambiguidade e na informalidade das falas, que cada pessoa se vale de um método, que há um método para cada pessoa, ou que a filosofia clínica tem vários métodos. Se me permitem, eu quero fazer uma correção no risco de dizer essas coisas. Se houver um método para cada pessoa, não há algo em comum. Então não poderíamos falar em filosofia clínica, a menos que o termo seja tão equívoco que a filosofia clínica de um já não seria a de outro. Uma variação sem elementos em comum. Bom, estou me referindo aqui a de Lúcio Pacta. Então, para ser mais precioso diante dos riscos de equívocos das palavras aos significados, prefiro dizer que é um termo mais correto. Lúcio Pacta apresenta uma metodologia que compõe-se de vários métodos. Mas esses métodos não estão soltos. Eles se organizam de tal forma, como Lúcio Pacta o chamou, de uma colcha de retalhos que não são soltas, mas, enquanto tessitura, compõem um exercício, uma proposta e, portanto, verificável de investigação e tratamento. Lembrando, como nós estudamos em aulas passadas, é sobretudo uma alteridade antes de uma epistemologia. Então, antes de qualquer validação do conhecimento, nós estamos com uma ética. Vou começar por aí. A filosofia clínica é uma alteridade, portanto, a ética, o cuidado, a generosidade com os mistérios do outro, da outridade, de outrem e de mim mesmo, da nossa humanidade, é mais importante que qualquer conhecimento. Isso temos em comum. Já não estou mais falando em qualquer coisa. Então, sendo a alteridade mais importante, vamos agora a um outro ponto. Porque a ética é anterior, mais importante que a epistemologia, mas não é sem epistemologia. Epistemologia, portanto, se dá com a validação universal, esse é o termo, universal, do conhecimento. Quando eu digo universal, já me adianto do que vamos estudar na leitura comentada. Não estou me referindo às vivências subjetivas. Cada um experimenta, por exemplo, uma comida, uns gostam, outros não gostam, para um é saudável, para outros, em sua fisiologia, aquilo é tóxico, alérgico. O conteúdo ou os conteúdos de cada qual são infinitamente irrepetíveis. Não tem como isso ser substituído, universalizado. Não. Mas a forma, que é a maneira de interpretar, ela é universal. Mas eu também esclareço, universal não é sinônimo de absoluto. Universal quer dizer para todos, segundo um propósito, e que se quer e se pode verificar, constatar. Então, ela mantém uma proposta para todos. Enquanto universal, ela é passível de ser modificada segundo diferentes situações. Portanto, é universal, mas ela pode ser alterada depois de algum tempo. O próprio Lúcio Pacta já inaugura a filosofia clínica dizendo: propõe um tipo de conhecimento metodológico que pretende cuidar das pessoas através do estudo da filosofia.
ao longo da história do pensamento filosófico. Ok. Qual é a proposta? Tudo que eu vou dizer, claro, subentende-se segundo meu entendimento. Qual é a proposta da filosofia clínica de Lúcio Pachter? Garantir a alteridade sobre o outro. Garantir o respeito ético e potencializar a autenticidade desse jeito único de cada um. Então, se alguém disser a filosofia clínica tem outra proposta que não há alteridade, eu vou dizer, isto não é filosofia clínica. Ok? Ela não pode ser, a qualquer custo, um desrespeito à alteridade, ao outro. Jamais. Bom, então, em termos conceituais, não vou me aprofundar muito nisso, porque os colegas já sabem, tem uma finalidade, é um agendamento mínimo. Todos os métodos que se utiliza em filosofia clínica, na história do pensamento filosófico que Lúcio Pachter se vale para os procedimentos teóricos e práticos, é para garantir o agendamento mínimo. Ou seja, nós teremos sim um envolvimento com o partilhante de tal sorte que irá sim alterar a natureza, a relação da clínica em variações que nós não podemos evitar alguma variação. Por exemplo, eu atendo uma pessoa e o fato de eu ser do gênero masculino, para algumas pessoas vai comprometer a expressividade. Poderá não se sentir à vontade para falar com uma figura masculina e outras preferirá, enfim, uma diversidade de caracteres. Então, qualquer presença na relação interpessoal, na interseção entre filósofo clínico e partilhante, já vai haver um agendamento. Mas, então, que ele seja mínimo. Daí que posso já falar em uma primeira e fundamental característica da filosofia clínica, e ela é universal. É forma, não conteúdo, que é toda filosofia clínica, quaisquer procedimentos, devem garantir, no sentido de procurar ao máximo e sem descanso, ter um agendamento mínimo. Claro, como nós já estamos falando em universalidade, e já não estamos mais na mera opinião, e aí se alguém disser, mas eu faço da seguinte maneira, e se eu provar? Se, é uma discussão. Quando eu digo universal, é para todos. E na esfera interpessoal, a universalidade não é estática, ela é dinâmica. Se constata a universalidade, ela não está parada. Ela se constrói, ela não está em si mesma estática. Então, nós construímos, nós confirmamos a universalidade nas relações interpessoais, entre nós conversando, através do diálogo. Se alguém me disser, mas o eu, você está fazendo um agendamento máximo ao fazer isto e aquilo. E eu vou dizer, não estou não. Então, me prova. Tem que haver uma relação em que eu tenho que ouvir o outro. E se a pessoa apresentar provas disso, eu terei que dizer, de fato, vou voltar atrás, porque estou ferindo um princípio universal da filosofia clínica, metodologicamente, que garante a alteridade, agendamento mínimo. Quando isso vira uma esfera além das conversações interpessoais, no nível do diálogo, que nunca deve ser substituído, mas há relações interpessoais que não alcançam o encontro vivo, face a face. Por exemplo, grandes assembleias. Quando apresentamos uma literatura sobre como agir e o que é a filosofia clínica, não temos o autor vivo numa relação dialógica que permite
rigorosamente uma liberdade de conversação a qualquer momento. Então, nessa outra esfera ampla, social, temos a democracia como uma forma de garantir e manter e construir a universalidade. Então, vamos dizer, o próprio Lúcio Pachter, voltando novamente, já nos deu todos os testemunhos, além de escrever isso nos primeiros cadernos. Desde sempre, dito e repetido. Ele diz: a filosofia clínica se construiu dentro de uma época, a partir de uma proposta, e ela vai ser revista e desejo que seja ultrapassada. Portanto, é um tipo de terapia que tem bases categoriais limitadas a uma época. Haverão outros saberes no futuro que muito provavelmente vão ultrapassá-la, e fico feliz por isso. Ademais, ele diz para cada um dos nossos encontros à sua maneira e não raramente de forma explícita. Aquilo que também está presente em Karl Popper. Sabe-se, e olha, Karl Popper nos apresenta um método também universal para sabermos qual é a validação da verdade científica. Não é o acredite em mim. Prove que eu estou errado. Enquanto não provar, a verdade que se sustenta não é em si, é na relação democrática. Portanto, quem procura validar o próprio conhecimento para saber que ele é científico, ou ele é filosófico, ou ele é sustentável metodologicamente, esta própria pessoa procura os erros, não os acertos. Onde é que eu estou errando? Mira, me mostra o que eu não vi nesse atendimento. O Lúcio pede para fazer isso com ele, assim como ele faz conosco. Isso é um método universal. E não há exceções, entende? Quando um filósofo clínico calar a possibilidade do outro, mostrar o contraditório, falhas, evitar o diálogo ou a democracia na construção desse saber coletivo, isso eu já posso afirmar de forma universal. Isto não será filosofia clínica. Eu estou só apresentando alguns dos princípios que garantem uma verificação e confirmação de um saber que já não é mais opinativo. Mas vamos além disso. Está ajudando, Miriam? Sim, sim, muito. Um pequeno outro exemplo. Historicidade, tal como Lúcio Pachter desenvolve, não entrarei de fato, tenho outras aulas, outros espaços para conversarmos sobre o que é e o método da historicidade na filosofia clínica, com suas ancoragens na história da filosofia, né? Mas ela é um dos principais caminhos metodológicos. Lembra, a metodologia tem vários métodos. Entre estes métodos, a fenomenologia é um, que não se separa, por exemplo, do historicismo, em que Lúcio Pachter apresenta a pesquisa da historicidade. Esse sufixo ad é sempre a essência de, o fundamental de, que não é, portanto, a história, a biografia, mas a essência disto que é a visão interpretativa daquela pessoa. Ora, Lúcio Pachter diz: a historicidade é fundamental para irmos ao outro e garantirmos o agendamento mínimo, sem enraizamentos precoces, sem uso antecipado de submodos, etc, etc, etc. E isso é um método, são diferentes métodos que garantem uma metodologia universal. Mas, não só o Lúcio, como vários colegas aqui, que têm longa prática clínica, vão confirmar isso. Nem sempre a historicidade será do mesmo jeito. De uma forma linear, expositiva, tranquila, verbal. Ela vai se dar de tantas maneiras. Mas sim, é possível, quando possível,
ela se faz universalmente importante. Mas é possível também fazer uma filosofia clínica sem historicidade? Também. Podemos sim falar em autêntica filosofia. Então, na medida em que nós vamos apresentando, Lúcio Pacta, por exemplo, apresenta um caminhar metodológico da filosofia clínica sem a historicidade, com elementos que vão na matemática simbólica, via uma pesquisa das vizinhanças existenciais em torno da pessoa, mesmo que a pessoa não fale nada, da maneira como ela se envolve e se correlaciona ao longo, nos dá uma aproximação pelas bases categoriais. E há outros elementos aqui, com outros dados de semiose que não são verbais. Também não entrarei nesse método, mas, na medida do possível, em respeito ao modo de cada um, utilizemos a historicidade. Na medida em que isso não é possível, por exemplo, com menos dados divisórios, mais enraizamentos, ou mais dados divisórios e menos uma visão panorâmica, com as adaptações da historicidade, procuraremos utilizar a historicidade, e quando não possível, também teremos um outro caminho. E quando em clínicas de emergência, também é possível, passível de erros e enganos. Então, a filosofia clínica se vale de métodos como fenomenologia, o historicismo, mas a metodologia não é qualquer coisa. Essa consideração inicial, que ainda não entramos mesmo no sentido do que é a fenomenologia, hoje é um dia de abertura e apresentação da problemática no qual a fenomenologia é uma resposta muito boa como método de validação. Portanto, epistemologia, que é a confirmação de que um saber é científico. No caso, a epistemologia, que valida as ciências, ela é filosófica, como uma filosofia da ciência que justifica a ciência ser válida. Essa apresentação aqui dá como fundo o quanto a fenomenologia é fundamental para a filosofia clínica. Questões? Confundi mais do que consegui ou tentei esclarecer, Miriam? Não, achei que ficou bem claro, me ajudou bastante, e também para sustentar que é o curso, né, de filosofia para filósofos clínicos, para trazer justamente para embasar, é uma dúvida que pode surgir, né, com as pessoas em relação ao método. Então, acho que assim, trouxe bastante elemento para embasar. Faço um parêntese que eu vejo hoje, não poderia ser diferente, como um fenômeno sociológico. Naquilo que se chama de filosofia clínica hoje em dia, ao longo não apenas do Brasil, em seus vários estados, mas também por aí afora. Fora do Brasil, o termo filosofia clínica tem outras referências que não o pensamento de Lúcio, mas eu vejo que muitos do que, pelo menos retifico, alguns que falam sobre filosofia clínica têm erros crassos, que corrompem, deturpam e, portanto, são altamente problemáticos quando falam de filosofia clínica como se fosse o pensamento de Lúcio Pacta ou, o que também é legítimo, né, a partir de Lúcio Pacta. Mas isso não pode ser feito assim tão levianamente. Então, se vamos falar em um viés filosófico, por isso o nosso curso Fundamentação Filosófica da própria filosofia clínica, temos que fazê-lo com um caráter em busca de universalidade. Mas alguém gostaria de
tecer algum comentário? Bom, fiquem à vontade. O conceito, provavelmente o conceito mais importante da fenomenologia é intencionalidade. Com este primeiro parágrafo, aqui está se apresentando algo que eu chamei, por enquanto, de uma distinção entre forma e conteúdo. A forma é o método, a justificativa teórica, a validação no nível abstrato e universal, e o conteúdo, a vivência subjetiva, que cada ser humano ou cultura vai ter. Então, aqui nós dissemos, em uma rápida revisão, que existem diferentes tipos de julgamento, diferentes tipos de saberes, e sobre todos eles tem algo em comum. Por exemplo, um saber de natureza sensorial, um saber de natureza imagética, um saber de natureza musical. Observe que são saberes. Podemos falar em uma ciência da música, seja no nível antropológico, sociológico, isso é ou não música boa? Ou isso é ou não pode ser classificado como música clássica? Música popular brasileira. O que é? Isto aí é música popular brasileira ou isso é falsa música popular brasileira? Enfim, estamos trazendo a questão da validação da verdade sobre uma experiência subjetiva. A busca disto implica em algo em comum com todos os diferentes tipos de saberes ou experiências. É a consciência. É a consciência que vai ter em comum com as percepções diferentes. Então, o que vai fazer Russell com a fenomenologia? Estudar a consciência. Vai ser apresentado mais adiante, desde agora, logo no primeiro capítulo, uma valiosa reflexão. Vou reapresentá-la aqui. Toda consciência é consciência de. Ou seja, diferentes tipos de percepções vão ser uma relação entre a consciência e aquele tipo de percepção. Não poderei falar da música sem a consciência da música. Não poderei falar sobre a emoção sem a consciência da emoção. Então, você está me mentindo. Seu choro é choro de crocodilo. Isso são emoções falsas. Olha, o critério da verdade sobre uma experiência emocional, para que possamos aplicar cientificidade ou verificabilidade epistemológica de algo tão subjetivo quanto o conteúdo emocional, precisaremos estudar a consciência emotiva. Entenderam? Isso ele chama de intencionalidade. Intencionalidade, vai dizer mais claramente, é a relação entre o tipo de objeto percebido pela consciência e a consciência. Exemplo. Se vamos falar de... Olha que gracinha, deixa eu contar uma historinha para vocês. Estão vendo esses bonequinhos aqui? São russos. Qual é o nome deles? Eu me esqueci. Matrioscas. É Matrioska. Exato. Eu atendi uma russa no Canadá, pela internet.
Aí, isso há um ano atrás. Aí ela me mandou por correio, e chegou essa semana, tão bonitinho, né? Então, ela me colocava questões, né? E aí, se ela me colocava questões emocionais, como eu poderia dizer que as emoções dela eram teatrais, falsas, encenadas, ou eram autênticas, do mais íntimo das próprias vivências dela? Não vou entrar na metodologia de Lossupacta, que procura validar confirmações, né? Mas a questão fenomenológica é: eu posso falar em emoções verdadeiras, emoções falsas? Pois bem, estamos atrelando a experiências tão íntimas quanto emoções ao critério de verdade e, portanto, de confirmação. De antemão, a resposta já sabemos: não falamos em verdades absolutas. Universais não tem a ver que as emoções dela, em particular, são as mesmas de todo ser humano, ou de todas as mulheres com aquela faixa etária, nada nesse aspecto. Por isso não há uma teoria da subjetividade psicológica, o que já existe nas ciências das psicologias, que podem fazer generalizações de fenômenos correlatos, semelhantes, de forma a universalizá-las como lei científica. O mesmo que se faz, por exemplo, na medicina. Todos os fenômenos correlatos daquilo são reconhecidos como, com as mesmas características, dadas as mesmas causas, teremos os mesmos efeitos. E se vale para a fisiologia e para os efeitos de medicações, para todos os casos padronizados por aproximação. E aí se pode falar, sim, em medicina. Caiu o meu vídeo? Caiu. O que aconteceu? O som permanece. Mas caiu tudo, será? Caiu do. Tirou a apresentação, né? É. Teve uma hora que deu uma falhazinha na fala dele, para nós. Não sei se para vocês deu. É. Entendeu? A internet é igual. Ah, agora sim. Vocês me ouvem? Sim. Sim, sim. Desculpe. É igual na Porta da Esperança. Está me escutando? Sim. Não é? E o Silvio Santos no domingo. Aquilo é que é cultura. Muito bem. Vou tentar ser menos prolixo, mais objetivo. Mas eu quero ir com certa informalidade, pelo menos hoje, para preparar para essa leitura. Uma pequena, mas valiosa diferença da metodologia da filosofia clínica para as ciências da psi, como psicologias e psicanálise. Querem saber disso ou a gente deixa para a próxima aula?
Vou me valer da fenomenologia para essa resposta. Maior do que isso. A primeira observação está, antes da fenomenologia, na alteridade, na filosofia da alteridade. Porque em filosofia clínica, o cuidado para com o infinito do outro, ou seja, a outridade que é infinita, no qual o conhecimento do outro é como uma janela para o infinito outro, que nenhum conhecimento totaliza, nos impossibilita de afirmar ontologias como teses. Ou seja, todas as teorias universais de conteúdos. Por exemplo, comecei a nossa conversação de hoje dizendo que a filosofia clínica se vale de conversações com a fenomenologia existencialista, mas ela não é uma filosofia existencialista, porque ela não defende a priori para todas as pessoas este conteúdo, esta crença ontológica do ser, que é todo ser humano, aí é conteúdo. Todo ser humano é um ser que sofre a angústia da morte e procura, ao encará-la, ser responsáveis, ao fugir dela, serem alienados. E, portanto, nada existindo nem antes do nascimento, nem depois da morte. Todas as religiões, por consequência, são formas de sublimação ou de alienação, nas quais as sublimações poderão ser formas até respeitosas, mas serão sempre falsas, considerando que o homem é finito, mortal. Isso é uma ontologia, um exemplo do existencialismo. Isso é defensável em filosofia clínica? Não. Mas é possível a várias pessoas, como uma verificação que se sustenta. Portanto, se formos falar em psicologias e psicanálise, e aí sim, por citar a psicanálise freudiana, tal como ela se inaugura, ela é existencialista. É uma ontologia, é uma tese que afirma a essência. Ontologia é o que estuda a essência, o ser de algo. Então, para a tese ontológica da psicanálise, ou das psicanálises, pelo menos a psicanálise freudiana, lacaniana, é uma ontologia assim definida. Em filosofia clínica, é uma alteridade, no qual é possível conversar com diferentes ontologias, mas nenhuma é uma tese universal aplicada ao conteúdo de todos os seres. Portanto, todas as psicologias e psicanálises defendem suas ontologias e formam teorias da subjetividade. Psicologias corporais dirão em afirmações ontológicas: o ser humano é corporal. Todos os fenômenos psicológicos são consequências do corporal. Isto é uma teoria ontológica que fundamenta uma concepção universal do que é o sujeito humano. E assim nós temos diferentes teorias psicológicas, teorias psicanalíticas. Lembram? Para Freud, todo fenômeno psíquico é de natureza sexual? Isso é uma ontologia. Em filosofia clínica não temos tais ontologias. Está claro? Portanto, se a fenomenologia seria utilizada na psicanálise, por exemplo, para reconhecer, validar todos os fenômenos
enquanto sexuais, ela poderia comprometer toda a realidade ao viés da consciência da sexualidade. Mas isso também é uma verdade. Pois bem, nesse sentido, fenomenologicamente, a filosofia clínica se vale do olhar fenomenológico que nós vamos estudar, os tipos diferentes de consciência dos fenômenos, o auditivo, o imaginário, o sensório, o religioso, o musical, os diferentes tipos de experiência humana, sem que nenhum deles tenha estatuto ontológico. Está aí uma grande diferença, há outras, entre filosofia clínica, que se vale da fenomenologia sem a ontologia do existencialismo. Ok? Tá tranquilo? Perguntas? Terminando rapidamente, então, essa introdução, prometo que os próximos encontros eu não serei tão prolixo. E aí vamos mais diretamente na leitura comentada do texto. O que é intencionalidade é essencial, é o conceito mais importante da fenomenologia e será um dos conceitos metodológicos que nós utilizaremos de maneira valiosíssima na interpretação da consciência do partilhante. Por exemplo, intencionalidade é o quê? A correlação entre a natureza do objeto percebido e o filtro de percepção equivalente a esta característica do objeto na consciência. Eu não posso descobrir, vou lhe mostrar, mas não adianta pedir, porque só tinha um pedacinho. Chocolate. Não posso verificar ou confirmar com verdade se o chocolate é doce, ou digamos, se ele de fato tem o mesmo sabor que outras barras de chocolate da mesma marca, uma vez que cada pessoa pode ter um paladar diferente e a mesma pessoa pode ter variações na percepção do paladar de um dia para outro. Então, como eu posso falar que o chocolate soufflé ele, não eu, ele é gostoso? Vou usar um dado, por exemplo, com grande objetividade. Posso sim afirmar que o chocolate soufflé é muito vendido entre os seus concorrentes como entre os... Eu vou inventar. No meu coração é verdade. Mas eu vou inventar. Sociologicamente, em nível de investigação estatística, poder-se-ia dizer que está entre os 5 mais vendidos no centro-oeste do Brasil. Ora, isso se confirma, isso se verifica. Isso equivale a ser gostoso? Se fizermos uma enquete entre as pessoas que compram chocolate no supermercado, na internet, e tenhamos aí uma proporção cientificamente válida entre, para cada 1000 inquiridos, investigados,
300 confirmam isso, que é gostoso. Eu não estou falando da experiência subjetiva de cada um. Eu estou usando uma validação quantitativa e estatística. Então, se eu estou dizendo que ele é considerado sociologicamente, isto é, por uma pesquisa de mercado que estuda comportamentos, os valores e gostos de um povo, eu posso afirmar com conhecimento científico de causa, fazer planejamentos mercadológicos sobre o sabor do chocolate e saber se deve prosseguir essa linha de quantidade de açúcar, quantidade de leite, proporções que já podem ser qualificadas do que seria entendido como sabor. Eu encontrei uma forma de universalizar, não absolutizar, aquilo que originalmente é uma experiência subjetiva. Então eu desprivatizei o subjetivo e o elevei e o condicionei para um viés objetivo. O que eu fiz? Eu migrei. Isso foi um método construído, planejado. Eu migrei. Eu aqui, no caso, vamos dizer, o planejamento mercadológico da marca. Ele migrou da experiência subjetiva, porque com isso não se faz mercado, para uma validação do chamado sabor atender no nível cultural. Olha que coisa interessante. Quando eu estive na Califórnia, nos Estados Unidos, e descobri curiosamente que, pelo menos naquele momento, e agora eu já tenho que validar segundo aquela época, segundo aquele trecho de constatações, etc. E aqui, a lógica da pesquisa científica. Quanto maior a extensão, menor a profundidade, né? Maior quantidade, menor a experiência subjetiva, mas maior a validação do fenômeno que se está, então, universalizando. O sabor da Coca-Cola lá nos Estados Unidos, pelo menos naquela região, não tinha o mesmo sabor da Coca-Cola no Brasil. Fui pesquisar e descobri que a Coca-Cola não mantém exata a mesma receita em países diferentes. Eles fazem alteração da quantidade de açúcar para atender a gostos diferentes. Isso significa que o gosto não é tão subjetivo. Então, a consciência do que é gostoso em termos de Coca-Cola depende da consciência que é julgada. Não posso falar, então, do objeto sem estudar o equivalente de como a consciência o interpreta. E é possível entender como a consciência interpreta o objeto. Eu citei alguns exemplos no campo mercadológico das experiências sensoriais. Mas já estou me aproximando do fenômeno fenomenológico do método. Está ficando mais claro? Assim como a Pizza Hut, um sucesso de sabor, de paladar nos Estados Unidos, no Brasil, com algumas exceções, entre São Paulo e mais ao sul do país, majoritariamente, não fez sucesso. E não foi por investimento em marketing, porque não atendeu ao típico gosto brasileiro. Característica, então, do que é intencionalidade. Intenção, ou qualidade da intenção, intencionalidade é o estudo da relação entre as características do objeto estudado com o estudo do tipo e as características da consciência, não um sem o outro. Se for falar do chocolate, tenho que falar da consciência que estuda ou saboreia o chocolate. Um sem o outro não é possível. Intencionalidade é a relação inseparável entre sujeito e objeto da percepção.
Logo, se eu digo que uma pessoa é chata, é enjoada, é irritante, características que eu posso, sim, opinativamente, com sinceridade, atribuir a outrem, não podem ser afirmadas como verdades lá, que o outro é assim, sem estudar o equivalente da consciência e como ela entende e julga irritação, enjoo, valores de desdém para com o outro. Isso ficou claro? Perguntas, questões sobre isso? Já podem ver como isso vai repercutir na metodologia de Lúcio Pacter, por exemplo, quando o outro diz, eu não gosto da minha mãe. Eu não vou dizer, é verdade ou é falso. Eu vou dizer, tenho que estudar como essa pessoa entende gostar, o que essa pessoa entende por mãe. E não como eu e qualquer pessoa. Uma das formas principais como nós vamos investigar os padrões de percepções verossemelhantes no outro é através da historicidade. Aprendi o que o outro entende por mãe, a pessoa diz em algum momento e se confirma por um padrão, por uma investigação, que métodos como enraizamentos na historicidade, que não vou adentrar agora, o outro diz, mãe não é aquela que pariu, que gestou biologicamente, mãe é a que cria. É isso que você entende por mãe. Então, quando diz que não gosta da mãe, eu estou entendendo como aquela consciência julga a mãe. Não existe mãe em si. As mães são boas. Em filosofia clínica, seria um conteúdo universal. Então, o que nós vamos dizer é a intencionalidade em jogo naquela pessoa seria o que aquela consciência interpreta, filtra o significado de mãe. Tranquilo? Por último, já me encaminhando aqui ao final, para descansá-los do meu parlatório tão excessivo de hoje, Sokolovsky, então, que vai desenvolver o sentido da intencionalidade adiante, com mais clareza e voltará a isso com profundidades e muitos diferentes exemplos, ele apenas quer destacar nesse primeiro item o sentido negativo, o que não é intencionalidade. Já lhes disse o que é, mas para deixar claro ainda, é preciso dizer o que não é, evitando ambiguidades e equívocos, porque isso também faz parte do método científico, em que a filosofia procura validar a ciência. Ela não pode ser contraditória, ela tem que ser clara, bem ao estilo inicial de Descartes, claro e distinto, para não se confundir com outros. Então diz assim, podemos notar que esse sentido de intencionar, verbo, ou intenção, substantivo, não pode ser confundido com, aspas, parêntese, sentido psicológico, íntimo de cada um, com intenção, com o propósito que temos em mente quando agimos. Aspas, ele comprou madeira com a intenção de fazer um abrigo. Ela tinha intenção de terminar a faculdade de Direito um ano mais tarde. O conceito fenomenológico de intencionalidade aplica-se primariamente à teoria do conhecimento, não à teoria da ação humana, muito menos de sujeitos particulares. Tá claro isso, gente? Não é a intenção de desejo, de vontade. Não, intenção aqui, portanto, a qualidade disso enquanto conceitual, metodológico, que nós vamos estudar, e é o conceito mais importante que darei ênfase
na pesquisa que o filósofo clínico fará da historicidade, porque é aí que eu estarei mirando a importância da fenomenologia, porque ela é fundamentalmente onde e quando a fenomenologia é válida, útil na metodologia de Lúcio Pacta. Aquilo que chamamos de estrutura de pensamento com 30 tópicos, lembram-se? 29 dos quais, não os 30, porque há uma exceção, 29 dos quais são estratos, camadas, metaforicamente, gavetas, né, divisões de tipos diferentes de intencionalidades. Tópico 4. Tópico é lugar. Tópico 4 é emoções. Então, intencionalidades emocionais. Forma universal. Todas as emoções, enquanto tais reconhecidas como fenômeno emotivo, nós vamos entendê-las, estudá-las como um tipo de intencionalidade que é o do fenômeno emotivo. Logo, já sei, em minha pesquisa fenomenológica de validação do conhecimento do partilhante. E aí não estou falando eu gosto dele, eu concordo com ele, não. Eu sei, não é eu sinto. Eu sei o que ele disse, o que ele quis dizer, não de forma absoluta, não com maior profundidade do que me é possível pelo método alcançar, mas não quer dizer que eu não tenha conhecimento e que eu não saiba muito sobre ele. Lembrando, é uma filosofia da alteridade. Nenhum conhecimento pode ser maior que um infinitamente outro. Mas isso não significa que a gente não tem conhecimento, que não é possível ter muito e bom e sólidos conhecimentos sobre, não o sujeito humano, esta pessoa. Tanto é que depois de uma pesquisa da historicidade, às vezes por meses, indo e aprofundando, eu posso dizer, e aí, Miriam, como estávamos falando antes, com conhecimento universal, passível de verificação, se esta pessoa for atendida por diferentes colegas, no trecho específico sobre as emoções daquela pessoa, nós não poderemos discordar dos elementos fundamentais. Aqueles que se destacam por padrão, intensidade. Porque se discordarmos sobre isso, nós teríamos que investigar como houve uma digressão tão grande sobre este conhecimento. Talvez não tenha feito metodologicamente uma boa pesquisa fenomenológica. Talvez tenha feito não uma correta e superficial, mas uma incorreta, falsa e, portanto, verificável de se demonstrar por que foi falsa. Acho que tenho na internet, salvo engano, um estudo de um caso clínico atendido nas supervisões clínicas que foi permitida pela partilhante num texto que foi lido e assim publicado em aula, em vídeo, portanto, para todos, em que eu comprovo o que é um exemplo de falseamento de interpretação, de método, e que vai levar a consequências de, não apenas de desrespeito, com agendamentos máximos ao outro, mas de interpretações equivocadas, alterando os fluxos de intencionalidades originais. Ou seja, a pessoa ia continuar, segundo o que para ela é importante, numa direção de pensamento, derivações, naquele contexto de fala. E foi alterado por uma pergunta, logo no início da primeira sessão, em que ela diz, então, fulano de tal
com quem eu convivo, e aí, mais ou menos isso, não me lembro exatamente, mas aí a colega que fazia o estágio perguntou, mas você é casada com ele, né? Lembra aquelas memes? É um agendamento que corrompe aquilo que seria emocionalmente o que faz sentido, não apenas nas emoções, mas também nos valores, que vamos chamar de prejuízos. E aí ela se retrai, se defende, porque, particularmente neste caso, era uma mulher com fortes valores católicos, perante os quais só o casamento pela igreja pode ser validado, e, no entanto, ela vinha de um divórcio, o seu companheiro vinha de um divórcio, estavam ambos morando juntos, embora se gostassem, estavam, segundo ela, traindo os valores da igreja. Portanto, era um conflito delicado. E quando uma pergunta aparentemente ingênua, mas vocês são casados, não é? Tirou todas as emoções que estavam em jogo no fluxo original, na origem dela, não do partilhante, não da filósofa clínica, mas do partilhante. Tal como ela estava elaborando emotivamente a fala, ela alterou as emoções para uma emoção de defesa, de justificativa, de racionalidade, de valores. Não vou entrar nesse método agora, da filosofia clínica, e nós perdemos a alteridade, o que há de mais original no outro. Está claro o exemplo? Muito claro. Muito. Portanto, não tem a ver com a intenção. Mesmo que a pessoa seja verdadeira, tem a ver com qual a maneira que a consciência dela está interpretando aquele objeto. E eu tenho que, até se necessário para confrontar, eventualmente diante de alguma questão ética ou alguma questão terapêutica adiante, eu tenho que pelo menos entender corretamente. E isso não é subjetivo. É subjetivo, não sem objetividade. Não é objetivo de forma absoluta, é uma objetividade artesanal, passível de acertos, erros, mas a metodologia de Lúcio Pacta, enquanto se vale do método fenomenológico, procura validar a garantia da alteridade, dos agendamentos mínimos e da verificabilidade de cada tipo de intencionalidade em jogo. Emoções não se confundem com valores. Olha que interessante. A pessoa diz, eu gosto de chocolate, e ela pode estar falando de maneira emotiva, pode estar falando com essa mesma frase de maneira sensorial, pode estar falando com essa frase de maneira a ser uma preferibilidade, uma axiologia, um prejuízo, uma emoção e uma sensoriedade. 4 tipos de intencionalidades na mesma frase. Olha que ambiguidades podem acontecer se para a pessoa chocolate for importante e até mais determinante para ela na sua estrutura de pensamento, em submodos. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que investigar que tipo de consciência e intenção, ao falar eu gosto de chocolate, estão em jogos, e eu posso confirmar a diferença entre eles o quanto for possível, mas metodologicamente viável essa investigação. Portanto, trata-se não da ação de comer chocolate, mas trata-se primariamente, repito, o conceito fenomenológico de intencionalidade aplica-se primariamente à teoria do conhecimento. O uso fenomenológico quase sempre colocará em discussão o sentido da intenção prática como uma implicação. Anotem para as futuras aulas uma outra palavra que vai estar sempre associado à intencionalidade: implicação.
eu gosto de chocolate está implicado a que tipo de consciência? É uma consciência... O chocolate está implicado a uma interpretação, a um filtro, a uma intencionalidade sensorial ou emotiva? Ou ambas? Então, implicação é o vínculo entre sujeito e objeto. A consciência que emite julgamento e o tipo de vínculo interpretativo que se dá. Uma implica na outra. Se falar do chocolate, falarei implicado à maneira como ele é interpretado. Sempre. De forma ampla, não é sujeito e objeto, mas o eu e o mundo. Todas as coisas do mundo, até metafisicamente, a interpretação que a pessoa tem sobre o mundo. E concluindo, terminando esse último parágrafo e a aula de hoje. Nós temos que fazer, não é um pedido aqui, é uma obrigatoriedade no viés da validação filosófica para as ciências e para a prática da clínica também. Nós temos que fazer o ajuste e entender a palavra para significar principalmente intenções mentais ou cognitivas. Isso significa aquilo. Isso quer dizer aquilo. E não práticas. Não se trata de gostar ou não gostar de chocolate. Se trata de entender o que significa gostar de chocolate. Na fenomenologia, intenção significa a relação de consciência que nós temos como objeto. Relação é filtro interpretativo. Assim, terminando minha exposição, não tão dialogada quanto eu gostaria e pedi, mas agradeço sobretudo a Miriam pela sua contribuição, mas quero deixar esses momentos finais para, em feedback, repito, no diálogo tão fundamental, até para as próximas aulas, me deem um parecer de como foi esse nosso encontro, como está sendo, como pode ser os próximos. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Sugestões de fala, de método, de caminhada, podem me dar um pequeno feedback? Professor, eu acho que a proposta é bem bacana mesmo, sabe? Lendo, a gente tem a oportunidade de fixar ainda mais, né, o conteúdo, e à medida que vai lendo e vai fazendo as pausas, as oportunidades para as perguntas e para as dúvidas se fazem assim, até espontâneas, né? Eu acho que vai ser muito bacana dessa forma. Vale a pena tentar, sim. Muito bom. Eu já posso interpretar bacana porque cultua o deus Baco, o deus do vinho, não é? Estou interpretando. Como o Cadu, muito massa. Aí já junto o vinho com o macarrão. Mais alguém? Vinho com massa também combina, né? Massa, vinho, Baco. Sexta-feira, chocolate. Está encerrando, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Muito obrigado. Boa noite. Até a próxima.